Como Vivendo em Casa, mesmo que nós não tenhamos mais postado mensagens semanais, nós queremos deixar uma palavra sobre milagres, tema que nós temos tratado nos encontros presenciais desse mês. Falar sobre milagres parece simples, mas não é. Existem os fabricantes de milagres que deturpam e iludem, ajudando para a gente ter mais descrentes em relação ao tema milagres. Por outro lado, existe quem até creia em milagres, mas que não necessariamente vem de Deus. E com essas heresias, é ainda mais difícil as pessoas entenderem a fé no Deus dos milagres, quando ele não faz os milagres que foram pedidos. Mas, conforme o cientista Albert Einstein, há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre. O milagre é o extraordinário, aquilo que é fora do comum, o sobrenatural. Se milagre fosse algo corriqueiro e normal, então nem seria milagre. E conforme a Bíblia, Deus faz coisas grandes e maravilhosas e os seus milagres não têm fim. Uma outra palavra da Bíblia diz: Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Esses textos mostram uma fé genuína no Deus que pode tudo. Deus nos ama e tem um bom propósito para nós. Por vezes, é uma cura instantânea. Outras vezes, sair da doença para a saúde é demorado. Ou a salvação é um milagre maior do que a própria cura. Seja como for, perde quem duvida do poder e da vontade de Deus. Assim como foi o caso de Tomé. Ele foi um homem que conviveu com Jesus fisicamente, mas que, ainda assim, era muito incrédulo. Quando viu Jesus ressurreto, precisou tocar nas suas cicatrizes para ter certeza do milagre. Diz a Bíblia, passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: Paz seja com vocês. Ele voltou-se para Tomé e disse: Examine as minhas mãos, toque no meu lado. Não seja descrente, creia. Tomé disse: Meu Senhor, meu Deus. Jesus disse: Você crê porque viu com os próprios olhos? Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver. Dentre os muitos milagres descritos na Bíblia, o último, feito por Jesus, uma semana antes dele ser preso e morto na cruz, mostra que crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo muito amigo de Jesus, ficou doente. Toda a sua família era amada por Jesus. Então, por que ele permite que Lázaro fique doente e que as suas irmãs sofram? Por que um filho de Deus adoece, perde o emprego, enfrenta crises? Jesus não nos garante imunidade especial contra tragédias, contra frustrações e dores. Lázaro, inclusive, piorou e, de fato, tem momentos que nós somos bombardeados por problemas que não temos controle. Doenças, desentendimentos, prejuízos, luto. Nós queremos alívio e a dor aumenta. Nós queremos subir e afundamos ainda mais. Lázaro morreu e Marta precisou lidar não apenas
com a doença do irmão, mas também com a demora de Jesus. Por que ele não veio? Será que ele nos ama mesmo? A demora de Jesus deixou essa mulher frustrada, quase decepcionada. Muitas vezes, Jesus parece demorar, mas ele age no tempo do Pai e não segundo a nossa pressa. Conforme o teólogo Hernandes Dias Lopes, Jesus não falha. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. O modo do milagre, a gente pode dizer, tem as seguintes partes. 1. Jesus não está preso ao nosso tempo. Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. É questão do passado. Também crê que ele vai ressuscitar os mortos. É uma questão de futuro. E que Jesus possa fazer um milagre agora. Mas ela vacila entre a fé e a lógica. Assim nós somos também. Não podemos viver só de lembranças que já passaram, nem só de promessas que ainda são futuro. Precisamos crer hoje. Jesus não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Ele é o grande eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. E assim por diante. A segunda questão. Jesus se identifica com a nossa dor. Ele não apenas está presente nos nossos sofrimentos, ele se compadece com a gente. Jesus chorou diante de uma multidão, se condoendo daquela família enlutada. A terceira questão. Jesus não exclui a participação humana no seu milagre. Ressuscitar um morto, só Jesus mesmo. Mas tirar as pedras, as pessoas podiam fazer isso. Tanto que ele disse, dirigindo-se aos demais, Jesus insistiu, vão em frente, tirem a pedra. Lázaro agora vive, mas ele ainda está com vestes, que são vestes mortuárias. Nós precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem. Além de encontrar a solução, Jesus quer que nos tornemos a solução. Logo depois desse impactante milagre, ofereceram a Jesus um jantar. Marta e Lázaro estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus e depois os enxugou com os cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume daquele bálsamo. Então Judas Iscariotes, aquele que acabou traindo Jesus, disse: por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus elogiou o gesto de Maria, mas ele repreendeu Judas. Ele lembrou da necessidade de pessoas pobres porque desejava confundir a mente dos outros discípulos e tirar proveito disso. A cobiça de Judas por coisas materiais se disfarçam aqui num altruísmo. Sua falta de caráter aparece até mesmo quando ele insiste em demonstrar disfarçando a verdadeira motivação dele.
Ele não era um defensor dos pobres, mas um avarento, desonesto. Por trás das palavras de Judas havia um espírito mercenário e não uma compaixão pelos outros. Judas é um exemplo de que uma pessoa pode andar perto de Jesus e ainda assim ser corrompida pelos seus próprios interesses. Por trás da intenção de Judas, ele era alguém que estava tentando usar Jesus para satisfazer as suas vontades particulares. Triste é ver que Judas teve o privilégio de conviver 3 anos com Jesus e, mesmo conhecendo o Senhor, não se deixou transformar, não se deixou ser mudado por ele. Por outro lado, o gesto de Maria pode ser o nosso gesto. Quando oferecemos perdão a quem nos ofende, quando promovemos a reconciliação na família, quando compreendemos os erros dos que nos rodeiam e nos dispomos a ajudar e quando dedicamos tempo para as causas justas. Esses são milagres que nós podemos operar a cada dia e muito mais. Por isso existe comercialização de milagres. Por isso, posso dizer assim, nós podemos participar dos milagres de Jesus, daquilo que ele faz. E tem gente também que duvida dos milagres de Jesus, daqueles que são descritos na Bíblia. Porque, na verdade, duvidam da existência de Deus e do seu poder. Não é o nosso caso. Nós temos fé no Deus que cura. Mas aí vem mais uma questão. E quando a minha fé não cura? Mesmo reconhecendo que o desejo de Deus é se manifestar poderosamente sobre o sofrimento humano, ainda hoje, a cura pode não acontecer. Nós olhamos para todos os lados e vemos morte, dor, sofrimento, vemos desemprego, enfermidade, enfim. Os milagres que acontecem parece que ainda são poucos, isolados, tímidos. Por que a fé verdadeira no poder de Deus, em alguns casos, não é suficiente? Se para nós ser abençoado geralmente significa conforto e conveniências, para Deus santidade é melhor que conforto e que sucesso. Integridade é melhor que felicidade. Então, existem momentos que Deus resolve não atender os nossos pedidos. E o milagre esperado não vem. As enfermidades que tanto nos atormentam não são curadas. Crer na palavra e viver com essa firmeza no coração não pode depender da resposta de Deus. Será que é só a fé ou a falta de fé que está envolvida nessa equação? Eu já vivi e vi outros experimentarem os dois lados da questão. Histórias de milagres e também de perdas. Em ambas ficou claro o quanto é melhor confiar em Deus. É preciso ter em mente que o mesmo Deus está presente tanto na cura quanto no sofrimento. Ele está presente quando o milagre acontece e quando existe dor. O autor de Hebreus diz assim: pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Mas o próprio autor de Hebreus continua: mulheres receberam seus queridos
de volta dos mortos. Foram eles que, sob tortura, se recusaram a desistir e ser libertos, preferindo algo melhor, a ressurreição. Outros enfrentaram abusos, açoites e, sim, algemas e prisões. Temos informação de alguns que foram apedrejados, cerrados ao meio, assassinados a sangue frio, histórias de homens vagando pela terra em peles de animais, sem teto, sem amigos, sem força. O mundo não os mereceu, vivendo como podiam, nas periferias cruéis do mundo. Independente da fé, a dor existe. É real para quem a sente. E negar essa dor é ser anti-humano e até anticristão. Jesus sofreu a perda do seu amigo Lázaro, respeitou o luto da família e chorou, mesmo sabendo que ele iria realizar o milagre. E, com isso, nos ensinou que não somos poupados de sofrer. Mas quando a dor chegar, encaramos isso de um jeito diferente. Conforme o apóstolo Paulo, ele diz assim: vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Achegar-se a Deus durante a tormenta é a nossa melhor opção. Por isso que a Bíblia nos ensina a confiar em Cristo, entendendo que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o maior milagre? Esse assunto eu convido você para a gente poder tratar pessoalmente no último encontro desse mês. Vamos junto! Eu quero aproveitar ainda para incentivar você a participar dos nossos encontros presenciais, tanto para adultos, adolescentes e crianças. Isso aos domingos, às 18 horas, no CPM, Rua Francisco Caron, 630. E também, como os nossos grupos de conexão estão em plenas atividades, nós convidamos a quem não participa de um desses pequenos grupos a que se integre. Inclusive, nós temos novos pequenos grupos e por isso é bem fácil de você escolher um dia da semana para estar junto. Então, entre em contato para saber mais, eu estou à sua disposição.